Uma música do Silvio Brito, quem tem mais de 60 anos deve se lembrar, que diz assim: pare mundo, que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografia para arrumar meus documentos. Ele diz também, no meio da letra dele, né, ele diz assim: ainda por cima, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Esse é o refrão, né? E na continuação do refrão ele diz também: tá tudo errado, desorientado, segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Aí eu fico pensando, amado, isso tem mais ou menos uns 50 anos, não sei nem se Silvio Brito ainda está vivo, mas tem uns 50 anos, né? E eu lembrei hoje de manhã dessa música e fiz uma comparação com o que nós estamos vivendo hoje. Aí eu fico pensando assim, se ele tivesse vivo hoje, como é que seria essa música? Acho que ele ia colocar um pouco mais de ingredientes, né? Porque se naquela época já estava difícil, imagina na época de hoje. Mas enfim, eu sou o pastor José Carlos e eu vou estar falando hoje com vocês sobre algumas questões aqui que foram alvo de comentários nesse fim de semana, né? Esse fim de semana teve muitas coisas. Teve a eleição da Venezuela, né? Que infelizmente não teve o resultado que muitos achavam que teria. E também a abertura das Olimpíadas, que eu quero usar como tema: diversidade ou afronta ao cristianismo? A abertura das Olimpíadas deu o que falar, né? Parece que foi programada para causar impressões super antagônicas, ou boas impressões ou más impressões, dependendo de que lado a pessoa está. A pergunta é: quem arquitetou tudo aquilo? Que foi horrível. Quem foi o mentor que deu essa ideia? Enfim, o que era para ser um espetáculo para o mundo se tornou um motivo de crítica para a maioria dos que presenciaram tudo aquilo e dos que viram através da mídia, como foi o meu caso, né? E aí eu, passeando pelas redes sociais, pelos canais de notícias, pude constatar o óbvio: uma oportunidade de dimensão mundial para promover pautas de esquerda, enquanto satirizava-se um dos principais símbolos cristãos, que é a pintura da Última Ceia de Cristo, mundialmente conhecido, né? Bom, que a França tem seus pecados favoritos e suas ideologias, tudo bem, o problema é dela, o problema é deles. Mas as Olimpíadas, elas se tratam de um acontecimento mundial, o qual a França gozava do privilégio de sediar. Mas que pena, perderam a oportunidade de se sair bem nas manchetes internacionais. Porque o que eu vi de comentário ali não foi brincadeira, comentários negativos, e não foi para menos, e foi isso que aguçou minha curiosidade de ver, porque eu também nem me interesso muito por isso, mas eu fui lá para ver porque envolvia meus valores cristãos, né, nisso. Então, se trata de um acontecimento mundial, o qual a França gozava o privilégio de sediar, como eu já falei. Não sei o que eles esperavam com essa afronta, pois ele dividiu opiniões, suscitou-se comentários hostis, inclusive comentários negativos, depreciativos, e então parece que começaram mal. Tomara que eles se deem conta de que se trata de uma Olimpíada e não de um bacanal olímpico desrespeitoso. Ainda há tempo de consertar isso, o que eu duvido muito a essa altura, né? Porque eles já mostraram a que vieram. De fato, essa abertura não precisava ser assim, podia ser mais neutra, menos ideológica, principalmente respeitando a fé cristã. Mas o que se viu ali foi uma oportunidade de afrontá-la. Mas a França não é nova nisso ainda, né? Em algumas questões de apologia ao cristianismo, elas estão um pouco mais adiantadas do que muitos países por aí. Que paradoxo interessante, né? Aqueles que estavam ali representados na simulação da Última Ceia de Cristo, profanando e ridicularizando nossos valores cristãos, são justamente os que pregam e arvoram a bandeira da liberdade de expressão, denunciam a homofobia, a transfobia, a xenofobia e outras fobias por aí, ou comportamentos similares, enquanto perseguem e ridicularizam o cristianismo. A cristofobia, que é a aversão aos cristãos, não entra nessa lista de proibição, não. Ou você está condenado se você falar mal, ou se você colocar sua opinião contra. Porque opinião é opinião, né? Nós estamos num país democrático até agora. Sua opinião a respeito de certas pautas de esquerda, né? E você não pode colocar mais, as pessoas podem vituperar a sua fé, a sua crença, né? Então o cristianismo, ele não entra nesse bojo, sabe, de proteção dos valores cristãos. Eu me indago, por quê? Por quê?
Mas a Bíblia tem a resposta. Ainda bem, né, que a Bíblia tem a resposta. E a Bíblia, né, é o livro mais atacado, mais perseguido do mundo, mas também o mais vendido e o mais lido do mundo. E aí vem a pergunta, será que eles fariam essa mesma satirização com a fé islâmica, com o islamismo? Acho que não, acho que eles não teriam coragem para isso, até porque o islamismo é uma religião diferente do cristianismo. Muito diferente. Interessante disso tudo, amada, é que as escrituras já previam que nos últimos tempos intensificaria-se a hostilidade contra a fé cristã, nas suas mais variadas formas. Porque o cristianismo, amado, ele é claro que a gente percorrendo as sendas da história, nós vamos ver muitos abusos também, né? Não vou desmerecer esse fato, mas o cristianismo instituído por Jesus, que é o fundador, né, dessa religião, do cristianismo, Jesus, ele morreu enquanto perdoava aqueles que o estavam matando. Você deve ter assistido o filme, né, da Paixão de Cristo, que Jesus estava ali crucificado e ele diz, como uma das suas últimas palavras, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E depois disso ele morreu. Jesus morreu assassinado. Jesus morreu assassinado. E mesmo assim ele perdoou. E ele ensinou a igreja a perdoar, a ser branda, a não guardar ressentimento, a primar pelos valores humanos, éticos, morais. E Jesus teve uma ocasião que ele disse assim, se alguém te ferir numa face, mostra-lhe também a outra. Ou seja, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então Jesus só ensinou coisas boas. Se todo mundo praticasse o que Jesus ensinou, o mundo seria melhor. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz, né, que o mundo jaz no maligno, então é claro que o inimigo ele vai entrar com a sua forma de governo, com a sua atuação diabólica para perverter os valores e para afrontar o cristianismo, desmerecendo os postulados cristãos. Mas olha só, ainda bem, amados, que nós vemos nas Escrituras muitas passagens que já nos alertavam sobre o final dos tempos. Nada pega Deus de surpresa, nada, né? Nada pega Jesus de surpresa. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim para os discípulos, e por se multiplicar a iniquidade, ou o pecado, né? O amor de muitos se esfriará. Quando acaba o amor, sabe o que é que sobra, amado? Tem muita gente que diz que é o ódio, né? O ódio, ele é um puxadinho de uma outra coisa. Quando acaba o amor, entra o egoísmo. E o egoísmo, então, vai gerar o ódio. Porque quando eu amo alguém. Se eu sou egoísta, eu amo a mim mesmo. Simples assim. Então ele diz, o amor vai se esfriar por causa da multiplicação da iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo também ele fala para Timóteo o seguinte, olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, blasfemadores é mentirosos, né? Desobedientes aos pais, ingratos, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. O apóstolo Paulo aqui diz, tendo forma de piedade, ou seja, as ideologias, elas vêm com uma roupagem de justiça social, disso e daquilo, mas que na verdade escondem um conceito. E quando você vai ver, você já está enredado por aquilo. 2 Coríntios também, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz o seguinte, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios também, 12, 10, diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo e toda a escritura de modo geral tem uma filosofia, uma regra de vida que é contrária ao humanismo que a gente vive aqui hoje. Hoje nós estamos vivendo aquela máxima, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo.
Ele foi mais longe, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o próprio Jesus se tornou a referência de amor. E ele amou até o fim, até a morte. Então Jesus, amado, ele só pregou o bem. Tá certo que existem pastores, existem cristãos que denigrem a imagem da fé cristã, que roubam, que usurpam, que se beneficiam da fé cristã para poder se enriquecer. E a Bíblia também diz isso, né? Os lobos no meio do rebanho. Então, os mercenários, que ao invés de pastorearem o rebanho, eles tiram a lã do rebanho, né? E então, amado, Jesus, ele nunca desmereceu esse fato. Haverá sim, né? Em todo lugar existem as pessoas de bem e as pessoas de mal. Mas a gente não vai dar banho no bebê e jogar a água fora com o bebê e tudo, né? Vamos jogar a água fora, mas vamos salvar o bebê. Não é assim? Faz sentido? Então, amados, mesmo que no cristianismo nós encontremos pessoas de má fé, mas existem aqueles que morrem pelo Evangelho, existem aqueles que são fiéis aos postulados do cristianismo, da fé cristã, e são fiéis ao que dizem as Escrituras. E espero que você também seja um deles. Amém? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e dê aquele like se você foi edificado, se você gostou do conteúdo, e ajude aí a compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também possam ser edificadas em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.